paz do Senhor Jesus. Assentados mesmos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4. A partir do versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, no nosso horário, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. O que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Amém. Era-lhe necessário passar por Samaria. Dá-me de beber. Eu sou, eu que falo contigo. No original é: eu que falo contigo, sou o eu sou. No
projeto, meus irmãos, da salvação sempre se destaca valores que são sublimes, que são santos, que são puros e que são gloriosos. Sempre quando, principalmente nos evangelhos, quando você lê a palavra com temor e com desejo de aprender, fica patente. Em cada experiência de salvação, destacam-se alguns valores. Tem hora que se destaca a graça de Deus. Tem hora que se destaca a misericórdia de Deus. Tem hora que se destaca o amor de Deus, a compaixão de Deus, a paciência de Deus. No caso aqui da mulher samaritana, e o capítulo 4 de João, o Espírito Santo vai usar João para deixar bem patente uma coisa, que Jesus, ele ministrou a salvação para diversos tipos de pessoas, de diversas classes sociais. Aqui ele ministra a salvação para uma mulher de má reputação. Ele ministra essa salvação também para aquela vila de Sicar, os samaritanos. Depois, lá na frente, ele vai ministrar a salvação para um aristocrata que era Jairo, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas com relação à salvação. A salvação daquela mulher não começou no encontro dela no poço de Jacó. A minha salvação e a sua salvação, dos que são verdadeiramente salvos, não começou no dia que você veio na igreja. A salvação dela começou aqui, quando Jesus disse, quando João registra, o Espírito Santo manda registrar, era necessário passar por Samaria. Jesus estava na Judeia, ele estava no sul de Israel, e ele precisava ir para Galileia, lá para o norte de Israel. É como ele estivesse, só para os irmãos entenderem melhor, aqueles que não conhecem bem a geografia do tempo de Jesus, era como se ele estivesse em Cachoeiro do Itapemirim, no sul do estado, e tivesse que ir para Linhares, no norte do estado. Entre o sul, a Judeia, e o norte, a Galileia, estava Samaria. Haviam 3 caminhos que ele podia adotar, que ele podia tomar, 3 rotas para chegar a Samaria. Ele podia pegar o caminho do litoral. Era um caminho mais fácil, porque tinha água com facilidade. E porque tinha água, tinha frutas. Ele podia tomar o caminho da Pérea, pela Pérea, que era um caminho mais plano. Mas ele toma o caminho mais difícil. Ele vai pelo centro. Ele vai direto da Judeia para Samaria. Era o caminho mais perigoso. Era o caminho mais difícil, porque tinham mais situações. A geografia não ajudava, muitos montes, muitas montanhas, muitos lugares íngremes. Mas em compensação era o caminho mais curto para chegar a Samaria. O caminho mais difícil, o caminho mais perigoso, era o caminho mais curto para ele encontrar com o pecador. O caminho mais difícil ele tomou, ele escolheu. Ele podia ter escolhido o caminho mais fácil. Ele podia ter escolhido o caminho mais plano. Mas tudo era profético, meus irmãos. Até as rotas que Jesus escolhia era profético com relação à salvação. Porque ele escolheu o caminho mais difícil. Ele escolheu o caminho mais perigoso. Mas era o caminho mais curto para ele encontrar comigo e contigo, que foi o Calvário.
O Calvário foi o caminho mais difícil. A lei poderia ter sido mais fácil, ele concordar com o mundo, magiando o mundo, o mar que está aí, mas ele escolheu o caminho mais difícil, porque era 3 dias a menos de viagem. Aqui começou a salvação dela. Quando ele escolhe o caminho mais difícil, porque ele, o amor onisciente de Deus, o amor onipresente, o amor onipotente de Deus, que era Jesus, já tinha enxergado aquela mulher. Uma mulher que ninguém dava valor, marginalizada, discriminada, mas Jesus já tinha enxergado aquele momento, aquela hora, aquele local, e ele cronometrou a caminhada dele, o trajeto dele, para encontrar com ela naquele lugar. O dia que eu encontrei com Jesus, e que muitos aqui encontraram com Jesus, ele já tinha programado antes. Ele já tinha te enxergado, eu não sei se foi numa igreja, eu não sei se foi numa evangelização, eu não sei se foi numa visita, eu não sei se foi numa serenata, mas ele já tinha enxergado você. Sem que você soubesse, sem que você esperasse, ele programou. É por isso que ele tomou o caminho mais difícil. Ele te encontrar com ela naquele dia, naquele horário. Era necessário passar por Samaria. Era necessário para quem? Passar por Samaria para ele? Para os discípulos? Não. Era necessário para ela. Ela não sabia. Era necessário para ela que ele passasse por Samaria. Foi necessário para mim e foi necessário para muitos aqui que ele tomasse o caminho mais difícil. Meus queridos, só o amor de Deus e a compaixão dele, o que vai se destacar aqui, os valores que vão se destacar nessa experiência de salvação e nesse diálogo dele com a mulher, é amor e compaixão. E o amor e a compaixão de Deus estão sempre de mãos dadas com a paciência dele. Com a paciência dele. Eu estou pregando aqui hoje. Alguns estão cantando aqui hoje. Alguns estão tocando. Alguns estão adorando. Alguns estão glorificando. Porque o amor dele e a compaixão dele foi muito paciente comigo e conosco. O amor dele priorizou aquele encontro. A compaixão dele priorizou aquele momento. O amor de Deus, meus irmãos, a compaixão dele não prioriza as questões materiais. O amor e a compaixão de Deus priorizam a salvação. O que Deus tem prioridade é na salvação. Mas se buscarmos em primeiro lugar a salvação, se buscarmos em primeiro lugar o reino, todas as demais coisas são acrescentadas. Mas o amor de Deus, a compaixão de Deus priorizam a salvação. A prioridade dele era chegar mais rápido em Samaria. A prioridade dele era encontrar com aquela mulher. A prioridade dele era ter o diálogo com ela. A prioridade dele era dar oportunidade a ela. A iniciativa da salvação partiu dele. Quando ele diz assim, vão para Samaria, vão para o caminho mais curto. Quando ele chega na beira do poço, é ele que toma iniciativa e pede a ela um favor: dá-me de beber. A salvação não oferece ao homem, meus irmãos, uma religião nova. Religião por religião, ela já tinha dela, que era samaritana. Era uma rixa religiosa que havia entre os samaritanos e os judeus. Os judeus consideravam os samaritanos hereges, porque lá depois de Salomão,
eles foram levados para a Síria e eles se misturaram com os assírios e tiveram vários casamentos e ficou um povo miscigenado. E quando eles voltaram para Israel, os judeus rejeitaram. Era tanta rixa religiosa que o judeu não pedia nenhum favor ao samaritano. Era tanta rixa religiosa que o judeu não usava nem vasilha, nem cântaro, nem jarro, nem nada do samaritano, porque eles eram hereges e eram considerados, até os utensílios deles eram considerados contaminados. Mas Jesus estava esperando ela. Ela não sabia. A hora de buscar água no poço não era meio-dia. Todas as mulheres buscavam em conjunto, em grupo, água de manhã cedo, porque o sol estava ainda frio, ou no entardecer, porque o sol estava frio. Meio-dia não tinha ninguém no poço. Meio-dia era a hora mais quente. Meio-dia era o maior calor do dia. Ela era uma mulher de má reputação. Ela tinha vergonha da vida dela, do passado dela, da história dela. Ela não queria encontrar ninguém, não queria olhar nos olhos de ninguém. Ela era rejeitada, ela era desprezada. Ela foi naquele horário porque ela sabia, achava que não tinha ninguém lá. E quando ela chega no poço, o Salvador fala com ela. Ela não sabia. Pediu um favor a ela. Dá-me de beber. Era um favor. Era como se ele falasse assim: me empresta seu cântaro. Porque só podia pegar água com cântaro. Quando Jesus fala com ela assim: dá-me de beber, ele quebrou ali vários preconceitos e vários preceitos. Porque a salvação, meus irmãos, olha só, nós somos cheios de preceitos e preconceitos, mas quando está em jogo uma alma, o Senhor coloca de lado preconceitos culturais, preconceitos religiosos e preconceitos sociais. Nós ouvimos isto, eu gosto de falar isso, mas nós continuamos cheios de preceitos e preconceitos. Mas Jesus não. Quando ele falou com ela assim: dá-me de beber, ele quebrou ali de cara 3 paradigmas. Primeiro, judeu não conversava com samaritano. Segundo, um homem judeu não conversava com uma mulher desconhecida em público. E terceiro, um rabi nunca poderia conversar com uma mulher de má reputação. Mas o que estava em jogo ali não era a religião do samaritano nem dos judeus. O que estava em jogo ali não era o costume dos judeus e nem dos samaritanos. O que estava em jogo ali não era esses preceitos e preconceitos. O que estava em jogo era a alma dela. Porque o meu coração um dia tinha preconceitos, o meu coração um dia tinha conceitos, o meu coração um dia tinha religião, o meu coração um dia não gostava de evangelho, mas um dia ele me pediu um favor. Os irmãos imaginaram, o Salvador pediu um favor, ele pediu um favor para ela. É por isso que ela reagiu. Ela reagiu, ela falou logo assim: você é judeu. Aquilo, meus irmãos, não foi simplesmente só dizendo que ele era judeu, não, era uma ofensa. Você é judeu. Do mesmo jeito que o judeu falava com o samaritano: você é samaritano. Aquilo era ofensivo. Ela foi rude. Ela estava dizendo o seguinte assim: eu não quero conversa com você. Eu já tenho minha religião. Eu não preciso de você. Quem é você? Dá-me de beber. Um favor. O judeu não pedia favor, o samaritano. Dá-me de beber. Dá-me seu cântaro. Empresta seu cântaro. O cântaro dela estava vazio. E pela religião judaica, era contaminado. O cântaro dela vazio e contaminado era o meu coração. Talvez não fosse o seu,
mas o meu era. O dia que ele falou comigo assim: dá-me teu cântaro, dá-me teu coração, ele sabia que meu coração estava vazio. Ele sabia que o meu coração estava contaminado pelo pecado, pelo mundo. Mas ele se dirigiu a ela: dá-me teu coração, dá-me teu cântaro, dá-me tua vida. O que você faz? O que eu faço? O que nós fazemos, meus irmãos? Quando nós tentamos manter um diálogo de salvação com alguém e ela é rude conosco, hein? Quando você tenta manter um diálogo de salvação na faculdade, no local de trabalho, e alguns nem tentam, porque não tem ousadia do Espírito. Mas o que acontece quando você tenta um diálogo da salvação e a pessoa diz o seguinte: para aí, eu já tenho minha religião. Porque ela falou, ela quis dizer isso: eu sou samaritana, você é judeu. Não quero conversa com você. Não me interessa esse assunto. O que nós fazemos? Hein? Qual é a nossa reação? Desistimos? Ficamos com raiva? Viramos as costas, vamos embora? Sabe o que Jesus fez? Jesus deu a outra face. Quando ele falou: dá-me de beber, era o amor dele. O amor dele tomou iniciativa. O amor dele que toma iniciativa. Foi o amor dele que tomou iniciativa por mim. Foi o amor dele que tomou iniciativa por você. Ele podia ter dado as costas para ela. Podia, é o que nós fazemos. Ele podia jogar um juízo sobre ela. É o que nós gostamos de fazer. E tem crente que faz isso: você vai para o inferno porque você não quer o evangelho. Ele não. Quando ela rejeitou, quando ela reagiu, ele deu a outra face. Sabe como é que chama a outra face dele? Compaixão. A primeira face de Jesus é amor, a segunda é compaixão. Quando ela rejeitou, quando ela reagiu, ele falou assim: se tu soubesses, se tu conhecesses quem fala contigo, se tu conhecesses o meu amor, se tu conhecesses o que o céu pode fazer por ti, se tu soubesses que há dias atrás eu estava lá na Judéia e eu enfrentei o caminho mais difícil, mas era o caminho mais curto para encontrar contigo. Se tu conhecesses como eu te amo. Se tu conhecesses o amor que eu tenho por ti. Se tu soubesses que eu conheço tua vida, eu conheço sua história, eu conheço o passado que te pesa sobre ti, eu conheço o teu íntimo. Se tu conhecesses quem fala contigo, você pediria, eu te daria água viva. Se tu soubesses. Meus irmãos, se não fosse a compaixão de Deus, igreja de Castanheira, se não fosse a misericórdia de Deus, querido, se não fosse isso, a compaixão, quando nós rejeitamos, quantos aqui rejeitaram o convite? Quantos aqui disseram não para vir à igreja? Quantos aqui tinham raiva de crente? Quantos aqui não queriam nada com o evangelho? E a resposta dele não foi rude para nós, a resposta dele foi a compaixão. Se tu soubesses, jovem, se tu soubesses, minha irmã, se tu soubesses, pastor, quem é que fala contigo? É o Salvador, é o Remidor, é a graça de Deus, é o amor de Deus, é a compaixão de Deus. Se tu soubesses. Se tu soubesses. Se tu conhecesses, você pediria, eu te daria água viva. Ela não entendeu nada.
Meus irmãos, que paciência, hein? Você se lembra qual foi a primeira vez que o Senhor falou contigo, entregou um dom para você? Você não entendeu nada. A gente não entendia a salvação, não entendia. A gente achava que era uma religião, só queremos que eu mude de religião. A mente dela, a mente, meus irmãos, hoje está assim. Há muitas mentes doentes. A religião tem essa capacidade, ela adoece as mentes. As mentes ficam alterizadas. Só o amor e a compaixão de Jesus. Se tu soubesses, te daria água viva. Falou água viva, ela entendeu literalmente, porque o judeu chamava a nascente, onde a água borbulhava, no nascente, meu olho d'água. Lá em Minas Gerais chama o olho d'água, onde é a nascente mesmo, onde a água sai da terra e borbulha. O judeu chamava água viva, porque a água mexia como se estivesse viva. Ela falou o seguinte: poxa, o poço é fundo, eu não tenho como pegar. O senhor é maior que Jacó. Ela levou o negócio para a religião de novo. Aí Jesus vai mudar o diálogo. Os irmãos prestaram atenção? Você prestou atenção na Bíblia mesmo? Ele está falando de água, dá-me de beber, te daria água. De repente ele muda drasticamente: vai chamar teu marido. Por quê? Por que ele mudou drasticamente o diálogo? Sabe por quê, meus irmãos? Porque agora chegou a hora da decisão. Chegou a hora da conversão. Ele não falou aquilo para constrangê-la. Ele não falou aquilo para humilhá-la. Ele falou aquilo para dar oportunidade a ela da confissão. Por quê? Porque a Bíblia ensina o seguinte: se o homem não tiver consciência do pecado e confessar o pecado, não há conversão. Não há conversão. Vai chamar teu marido. Ela podia dizer o seguinte: eu vou, daqui a pouco eu volto. Meu marido está trabalhando, meu marido está viajando. Quando ela falou assim, não tenho marido, ela confessou. Aí Jesus falou com ela assim: disseste a verdade, já tivesse 5, e o que tem agora não é teu. Quando ela confessou, Jesus revelou para ela: conheço sua vida, eu te conheço. Antes de chegar aqui, mulher, eu te conheço. Jesus sabe tudo da minha vida, meus irmãos. Jesus sabe tudo da sua vida. Nós temos vergonha de confessar certas coisas, mas Ele conhece meu coração. Ele conhece seu coração. Quando ele entregou a revelação para ela, ela já não chamou ele de judeu. Vejo que és profeta. Olha o processo da salvação. Meus irmãos, Deus é paciente no processo da salvação. Ninguém é obrigado a entender hoje aqui, essa noite, logo de cara, todo o projeto da salvação. Mas os corações que confessarem, que se abrirem, que quiserem uma bênção, quiserem uma experiência, o Espírito Santo vai iniciar o processo chamado da salvação. Desde que és profeta, já não é mais judeu, agora é o profeta. Você gostou do dia que entregaram dons para você? Na igreja um dia? Quando ela ouviu aquele dom, aquela revelação, poxa, ela ficou impressionada, conhece a minha vida. Ela não estava convertida ainda não. Vejo que és profeta. As pessoas às vezes vêm na igreja, gostam que os diáconos orem, que o pastor ore. Pessoas gostam assim, eu conheço muitas pessoas. Quando você acaba de orar, pergunta se teve algum dom, teve alguma revelação. Ué, não estou falando que isso é errado não, isso é muito bom. E o Senhor revela mesmo.
mas ele não revela para promover o homem. Ele não revela para saciar sua curiosidade. Quando o Espírito Santo usa alguém de verdade com dom espiritual, ele dá o dom para salvação. Salvação. Ela foi surpreendida. Sabe por quê? Era a hora mais quente do dia. Era a hora de maior calor do dia. Ela achou que estaria sozinha. Isso vai acontecer com aqueles que o Senhor quer salvar. Não esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Você ainda que não aceitou Jesus, que daí está num processo de conversão. Conversão ainda. Pode ser 3 meses, 2 anos, 5 anos. O caso dela ali foi mais rápido. Mas saiba de uma coisa: na hora mais difícil da sua vida, na hora de mais calor da sua vida, quando você achar que vai estar sozinho ou sozinha, não vai. Ele já vai estar lá te esperando. Tudo é profético, meus irmãos. Esse é o amor de Deus. Essa é a compaixão de Deus. A brisa suave está soprando na sua vida. É tempo de primavera na sua vida. Mas muitas vezes vem o meio-dia. É a hora mais quente. Ela queria ficar sozinha, mas Jesus estava ali. Às vezes nós queremos ficar sozinhos. Às vezes a luta é tão grande. Às vezes o calor da vida está tão quente que nós queremos ficar sozinhos. Mas Ele está lá. Ele está lá. Ele vai estar lá. Aquele encontro, aquele dia, aquele horário, Ele programou. Esse culto não fui eu que programei. A sua vinda aqui hoje não foi você que programou. Foi Ele que programou. Se hoje é o dia da sua salvação, da sua definição, Ele programou o dia, o local e o horário. E Ele não falha. Ele não chega atrasado. Mesmo que sejamos rudes, mesmo que nós possamos ter uma reação contrária, mas a compaixão dele vai se estender. O poço é fundo. O poço é fundo, meus irmãos. Há situações que ninguém pode nos ajudar. São situações profundas. São tristezas profundas. São decepções profundas. São mágoas profundas. É um passado profundo. Só um milagre. Só um milagre. Quando ela recebeu a revelação, eu não sei como, mas ela falou: eu sei que quando vier o Messias, que é o Cristo, Ele há de dizer tudo sobre a nossa vida. Ela estava chegando no ponto da conversão. Aí Jesus respondeu para ela: eu sou o que falo contigo, o eu sou. Qual é a prova que ela converteu, pastor? Sabe qual é a prova que ela converteu?
ela deixou o cântaro vazio, o cântaro sujo, o cântaro contaminado, ela deixou para trás. E aquela mulher que era toda constrangida, aquela mulher que não queria ver ninguém, que não queria se encontrar com ninguém, porque estava toda traumatizada pelo peso da sua história, pelo peso do seu passado. Diz a Bíblia, agora eu não quis continuar a leitura para não cansar os irmãos, que ela volta para Sicar e ela começou a evangelizar. Venham ver, venham conhecer. Não é este o Cristo, Ele é o Cristo. Ele me falou tudo o que acontece comigo. Ele conhece a minha vida, falou todo o meu passado, falou da minha necessidade. Ele foi lá no profundo da minha alma, a maior sede que eu tinha, a palavra dele saciou o meu coração. Venham conhecê-lo, venham vê-lo. E diz a Bíblia, meus irmãos, que aquela vila toda foi a Jesus. Deus podia ter usado Pedro, Ele podia ter usado João, Ele podia ter usado Tiago, mas o amor dele, a compaixão dele, o milagre dele é tão grande. Ele não depende de mim para salvar, Ele não depende do pastor Anderson para salvar. Ele vai usar quem Ele quiser. E Ele usou naquele dia para aquela vila a mulher mais desprezada, a mulher mais humilhada, a mulher mais marginalizada, mas ela falou com tanta alegria, ela falou com tanta fé, ela deu um testemunho tão maravilhoso, que as pessoas só tiveram uma saída, é ir até onde Jesus estava. E aquela cidade veio, e diz a Bíblia que todos se converteram e aceitaram o Senhor Jesus. Deus usou como atalaia da salvação a pior mulher da cidade. Oh, meus irmãos, se isso não é amor, se isso não é compaixão, o que é mais? Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém. Não é porque eu uso um terno de marca e você tem um carro bom ou um emprego bom que você é melhor do que as pessoas. Graças a Deus, louvado seja o nome dele, porque Deus não olha para a marca da minha roupa, Ele não olha para a marca do meu perfume, Ele não olha para a marca do meu carro, Ele não olha para o tipo de apartamento que eu moro, mas Ele olha para a minha alma, Ele olha para o meu coração. Ele sabe a minha sede, Ele sabe o meu anseio, Ele sabe que eu preciso da palavra dEle, eu preciso da salvação. Bendito seja Deus, porque aqui nesta noite tem muitas pessoas, não são poucas, não são muitos, que converteram de verdade e estão dando testemunho dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da vila onde você mora. E muitos estão vindo não por causa da sua pessoa, mas por causa do seu testemunho. Os discípulos estavam com fome. Jesus também estava. Diz a Bíblia que estava cansado, com sede, com fome. Porque ele era homem também. Qual era o problema em almoçar? Qual era o problema em ter ido almoçar? Era hora do almoço. Não era hora de ninguém ficar na beira do poço esperando ninguém. Mas a prioridade dele era a salvação. Era necessário passar por Samaria por causa da salvação dela. Ele não foi almoçar, comprar comida com os discípulos, com os apóstolos, que era a prioridade salvá-la. Ele estendeu compaixão para ela porque ele queria salvá-la. Ele mostrou para ela que conhecia a vida dela toda, não para aparecer, para dizer que era o profeta das multidões, mas para salvá-la. Não só ela, meus irmãos. Todos os irmãos fizeram a leitura completa agora da salvação. A salvação não era só para ela. Ela foi um instrumento da salvação para toda Sicar, para toda aquela vila. Você pode ser o instrumento da salvação para toda a sua casa, para todo o seu local de trabalho, para toda a sua faculdade. Ah, pastor, peraí. Os irmãos acham que ela achava que tinha condição. Meus queridos, só o amor, a compaixão e a paciência de Deus
podem trabalhar no meu coração e no seu coração para nos transformar de verdade e sermos convertidos de verdade e priorizarmos agora a salvação. Os irmãos querem saber um sinal, vou aproveitar aqui, eu falei algumas coisas doutrinárias aqui hoje, que é o tempo que eu tenho. Sabe qual é um sinal de que muitos crentes não são mais convertidos? Um dos sinais, sabe qual é? Eles não priorizam mais a salvação. Eles não priorizam mais o culto, eles não priorizam mais o ensaio, eles não priorizam mais o culto profético, eles não dão mais prioridade aos assuntos do plano da salvação. Isso é um sinal. Mas aqueles que têm a conversão verdadeira, a prioridade deles é o reino. É o reino dos céus. Vamos ficar de pé.